Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. 12ª parte. Capítulo 2. Noções elementares de Espiritismo. Continuação. É uma só lei que regula tais fenômenos. 32. Pelo pouco que dissemos, é possível ver que as manifestações espíritas de qualquer natureza, nada têm de maravilhoso e sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude da lei, que rege as relações do mundo visível com o invisível, lei tão natural quanto as da eletricidade, da gravitação, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a ópticas da luz, etc. Pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. A lei que as dirige, uma vez conhecida, vem explicar-nos grande número de problemas, julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. 33. Afastado o prisma maravilhoso, esses fatos não mais apresentam nada que a razão possa rejeitar, pois que assim passam a ocupar o seu lugar no meio dos outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, todos os efeitos cuja causa não se conhecia eram reputados sobrenaturais. As descobertas da ciência, porém, sucessivamente foram restringindo o círculo do maravilhoso, que o conhecimento da nova lei veio aniquilar. Portanto, aqueles que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam, só por isso, que falam do que não conhecem. 34. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas: efeitos físicos e comunicações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais ostensivos, tais como os movimentos, ruídos, transportes de objetos, etc. Os outros consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais, da palavra e, principalmente, da escrita. 35. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas, ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, de acordo com a natureza dos que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que com o tempo hão de progredir. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites do que lhes é permitido nos dizer, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. 36. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer, para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Porque, acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. É por isso que São João, o evangelista, diz: não creiam em todos os espíritos, mas examinem se eles são de Deus. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. Há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos espíritos. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. O Livro dos Médiuns, número 267. 37. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância, são sinais incontestáveis da inferioridade dos espíritos. 38. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes.
Seu horizonte moral é limitado, perspicácia restrita. Eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta, e, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres, que às vezes eles tomam por verdades. Por isso, são incapazes de resolver certas questões. Intencionalmente ou não, eles podem nos induzir em erros sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. 39. Por isso, os espíritos inferiores não são todos essencialmente maus. Alguns há que são apenas ignorantes e levianos. Outros engraçados, espirituosos e divertidos, sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Ao lado desses encontram-se, no mundo espiritual, como na terra, todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. 40. Os espíritos superiores se ocupam somente com comunicações inteligentes que nos instruam. As manifestações físicas, ou puramente materiais, são mais especialmente obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como, entre nós, as provas de grande força são executadas por brutos, e não por sábios. 41. Devemos sempre estar calmos e concentrados, quando entrarmos em comunicação com os espíritos. Nunca devemos perder de vista que eles são as almas dos homens, e que é inconveniente fazer do seu trabalho um passatempo ou pretexto de divertimentos. Se lhes respeitamos os despojos mortais, maior respeito ainda nos devem merecer como espíritos. As reuniões frívolas e sem objetivo sério faltam a um dever. Os que participam delas esquecem-se de que, de um momento para outro, podem entrar no mundo dos espíritos, e não ficarão satisfeitos se forem tratados com pouca atenção. 42. Outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres, e só se comunicam quando querem, com quem lhes convém, e quando as suas ocupações lhe o permitem. Não estão às ordens, e à mercê dos caprichos, de quem quer que seja. A ninguém é dado fazê-los manifestar, se quando não o queiram, nem dizer o que desejem calar. De sorte que ninguém pode afirmar que tal espírito há de responder ao seu apelo em dado momento, ou que há de responder a tal ou tal pergunta que se lhe dirigir. Asseverar o contrário é demonstrar ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem princípios infalíveis. 43. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, características e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que dele se iam afastando. Então, se não forem atendidos, eles se retiram. Forma juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas em que se lhes manifeste pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir. E ainda menos que eles venham produzir espetáculo para satisfação dos curiosos. Eles não fariam isso quando estavam vivos, e também o não fazem agora que estão desencarnados. 44. A frivolidade das reuniões dá, como resultado, atrair os espíritos levianos, que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens honestos e sérios não comparecem às assembleias de medíocre importância, os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, que têm por fim, não a curiosidade, porém, a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. 45. Do que precede, resulta que toda, para ser proveitosa, reunião espírita deve ser séria, como condição primacial, em recolhimento, devendo aí proceder-se com respeito, religiosidade e dignamente, caso se queira obter o auxílio habitual dos bons espíritos. Convém não esquecer que se esses mesmos espíritos aí se tivessem apresentado, quando encarnados, teríamos com eles todas as considerações, a que depois de desencarnados ainda têm mais direito. 46. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, gaiatas e divertidas, para convencer os incrédulos. É a um resultado contrário que se chega.
O descrente, que já é propenso a zombar das crenças mais sagradas, não pode ver uma coisa séria naquilo de que se diverte, nem pode respeitar o que lhe não é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. O que realmente pode convencê-lo é a prova da presença de seres, cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover-se e empalidecer. Mas, pelo fato mesmo de ele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado e escandalizado ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam, e das gaiatices dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano. Por isso taxa tudo de charlatanismo e, muitas vezes, sai menos convicto do que entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem. Além de que, prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para zombarias. 47. Erra quem considera brinquedo as manifestações físicas. Se não tem a importância do ensino filosófico, tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o alfabeto da ciência, da qual deram a chave. Ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém, elas são incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticassem convenientemente, convenceriam com mais facilidade, e produziriam, a todos os respeitos, muito melhores resultados. 48. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos, com todo o aparato sombrio. O pouco que temos dito a respeito disso, deverá dissipar tal erro. É só nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo, e no teatro que aparecem os mortos descarnados, saindo dos sepulcros, envoltos em mortalhas, e fazendo chocalhar os ossos. O espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este, e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro, do qual se separou no momento da morte, e, uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. 49. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação, que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. Devemos dizer às pessoas estranhas à ciência, que para nos comunicarmos com os espíritos não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros. Que, para evocá-los, não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas. Que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação. Que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem as comunicações, tão simples e naturalmente, como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos, faz-se em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias, que desejem entrar em relação com espíritos sérios. Objetivo providencial das manifestações espíritas. 50. O objetivo providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo não se acaba para o homem com a vida terrestre, e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço e não para nos revelar o que não devemos saber ainda, ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho.
Se bastasse interrogar os espíritos, para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia se tornar sábio sem estudar, todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. Não é o que Deus quer. Os espíritos ajudam o homem sábio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho, nem das investigações, a fim de lhe deixar o mérito. 51. Quem neles quisesse ver auxiliares dos leitores da sorte, faria uma ideia bem falsa dos espíritos. Os espíritos sérios se recusam a cuidar de coisas fúteis. Os frívolos e zombeteiros tratam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e encontram maligno prazer em mistificar as pessoas demasiado crédulas. Neste caso, é essencial conhecermos perfeitamente a natureza das perguntas que podemos dirigir aos espíritos. O Livro dos Médiuns, número 286. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. 52. Fora do terreno do que pode ajudar o nosso progresso moral, só há incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A primeira consequência má para aquele que desvia sua faculdade do objetivo providencial é ser mistificado pelos espíritos enganadores que rodeiam os homens. A segunda é cair sob o domínio desses mesmos espíritos, que por traiçoeiros conselhos, podem conduzi-lo a adversidades reais e materiais na terra. A terceira é perder o fruto do conhecimento do espiritismo, depois da vida terrestre. 53. Portanto, as manifestações não são destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas dimanam. Se elas tivessem como resultado apenas fazer conhecer uma nova lei da natureza, e demonstrar materialmente a existência da alma, e sua imortalidade, só isso seria muito, porque era largo caminho novo aberto à filosofia. Dos médiuns. 54. Os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médiuns de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades, ou de certas impossibilidades, que se encontram na prática. O Livro dos Médiuns, capítulo 16, número 185. 55. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas, etc., com o auxílio de mesas e outros objetos. Quando esses fenômenos revelam um pensamento, ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes que, por isso mesmo, denotam uma causa inteligente. É um dos modos por que os espíritos se manifestam. Por meio de um número de pancadas convencionadas, podemos obter as respostas sim, ou não, ou então, a designação das letras do alfabeto, que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado, e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram a estreia da ciência espírita. Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os viventes, ninguém mais recorre àqueles senão acidentalmente, e como experimentação. 56. De todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo mais simples, o mais rápido, o mais cômodo, e que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente. 57. Para obter a escrita, no princípio se serviram de intermediários materiais, como cestinhas, pranchetas, etc., munidas de um lápis. O Livro dos Médiuns, capítulo 13, número 152 e seguintes. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios, e a possibilidade, para os médiuns, de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. 58. O médium escreve sob a influência dos espíritos, que se servem dele como de um instrumento.
Sua mão é arrastada por um movimento involuntário, que muitas vezes ele não pode dominar. Certos médiuns não têm consciência alguma do que escrevem, outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhes seja estranho. É o que distingue os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium, e o papel deste último nas comunicações, o Livro dos Médiuns, capítulo 15, número 179 e seguintes. Capítulo 19, número 223 e seguintes. 59. O médium tem a capacidade de poder comunicar-se, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se estes não quiserem se manifestar, o médium nada obterá. Será como um instrumento sem o músico que o toque. Visto que os espíritos só se comunicam quando querem, ou podem, não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isto explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns, e as interrupções que sofrem, às vezes durante muitos meses. Logo, seria um erro comparar a mediunidade a uma propriedade do talento. O talento adquire-se pelo trabalho, quem o possui, é sempre senhor dele. Ao passo que o médium nunca é dono de sua faculdade, pois que ela depende de vontade alheia. 60. Admitindo que não haja falsificação, os médiuns de efeitos físicos, que obtêm a produção de certos fenômenos, regularmente e à vontade, estão em relação com espíritos de baixa esfera, que se comprazem nessa espécie de exibições, e que talvez foram enganadores quando na Terra. Seria, porém, absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam em executar farsas teatrais. 61. Sem dúvida, a obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos favorece a suspeita, mas nada prova contra a realidade deles. Sabemos que em química, algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas composições e decomposições se produzem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. Desde que esses fluidos são matéria, não admira que em certas circunstâncias essa combinação seja contrariada pela presença da luz. 62. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Assim, cada médium é mais ou menos apto para receber a impressão, ou a impulsão do pensamento de um determinado espírito, podendo ser bom instrumento para um, e péssimo para outro. Resulta daí que, se estando dois médiums juntos, e igualmente bem dotados, o espírito poderá se manifestar por um, e não por outro. 63. É um erro acreditarmos que basta ser médium para receber comunicações de qualquer espírito com igual facilidade. Não existem médiums universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos buscam preferencialmente os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar uma pianista a tocar violino, supondo que, por saber música, ele possa tocar qualquer instrumento. 64. Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas, porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros sempre prontos a manifestarem-se, e que pouco se importam com a verdade. 65. A assimilação fluídica algumas vezes é totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela só se estabelece gradualmente, e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium, com que estão mais habituados. E também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. 66. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que, tanto num como noutro caso, se trata da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material, por que ela se faça.
67. Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convindo deixar-lhe a escolha do instrumento. Em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ou mesmo durante alguns minutos, e mesmo muitos dias antes se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. 68. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode se fazer por intermédio do guia espiritual deste último. Neste caso, o pensamento só vem por segunda mão, isto é, depois de haver atravessado dois meios. Compreende-se então quanto é importante o médium ser bem assistido. Porque, se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Aqui as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos espíritos, que ele atrai a si. Os mais indignos médiums podem possuir poderosas faculdades, porém, os mais seguros são os que a esse poder reúnem as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias, de forma alguma, não ficam demonstradas pelos nomes, mais ou menos imponentes, revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas, sim, pelo fundo constantemente bom das mesmas. 69. Qualquer que seja o modo de comunicação, do ponto de vista experimental, a prática do espiritismo apresenta numerosas dificuldades e não é isenta de inconvenientes, para quem não tem a experiência necessária. Quer se experimente mesmo, quer se seja simples observador das experiências de outrem, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que se podem manifestar, conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de que se não perca tempo, pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e perigos da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais, etc. O Livro dos Médiuns, segunda parte. Alguns pontos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina Espírita. Doutrina Espírita para iniciantes. Destino dos Espíritos. Estudo Espírita. Espiritismo para principiantes. Audiolivro Espírita. Estudar Espiritismo. Allan Kardec Espiritismo. Mundo dos Espíritos. Destino dos Espíritos. Audiolivro Espírita. Espiritismo Allan Kardec. Mundo dos Espíritos. Qual o destino dos espíritos desencarnados? Médium Espírita. Médiuns e Espiritismo. Obras de Allan Kardec.